Nosso terceiro palestrante é Jorge Santos. Ele é especialista em geotecnologias e produtor de conteúdo técnico com mais de 10 anos de atuação nos portais Processamento Digital e Instituto GIS, onde oferece treinamentos e consultorias sobre geoprocessamento e processamento de imagens. A palestra do Jorge é Experiência de uso QGIS na consultoria ambiental. Boa apresentação. Eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje e também eu gostaria de falar, antes de mais nada, que existe aquele perfil de você ver a pessoa ali na internet, fazendo os vídeos, contribuindo, mas existe também o perfil da pessoa que vai no evento, conversa, aperta a mão. Somos pessoas reais, não é verdade? Então, hoje você tem a prova que eu sou uma pessoa real. Não existe o Jorge Reborn, não existe o Jorge virtual, existe o Jorge real. E hoje é a oportunidade de bater um papo. Show de bola. A gente teve alguns probleminhas técnicos, então vou tentar ser o mais sucinto possível para não atrapalhar os colegas que estão chegando. Essa apresentação tem duas interfaces. Na primeira interface, vou falar um pouco da experiência da pessoa, e na segunda interface eu vou falar da importância de você ter sempre um apoio institucional por trás do seu trabalho. Você viu ali na apresentação do Anderson Medeiros, ele falando sobre a inteligência artificial, da Jocilene também, Jocilene doutoranda do INPE, e você viu que nós da área de da área técnica, que trabalhamos com inteligência geográfica, sempre estamos ali por trás com apoio institucional. Tem sempre uma instituição dando suporte. E esse aí você já me conhece, né? Tenho meio século de existência, muito bem vivido, por sinal. Eu sou apaixonado por geotecnologias. Eu tenho um perfil mais digamos assim, de bastidores, né? Dificilmente você me vê assim no evento, batendo um papo e tal. Eu sou ali mais da turminha do fundo da sala. Mas hoje é importante estar aqui hoje, né? Batendo um papo. E falando de experiência, eu quero falar de uma coisa para você. Não sei se todo mundo está familiarizado com prática deliberada aí? Todo mundo já conhece? Ninguém conhece? Então, consciente ou inconscientemente, você pratica a prática deliberada. E por que você está trazendo isso, Jorge? Porque foi isso que me trouxe aqui hoje, a prática deliberada. Ou seja, o que é a prática deliberada? Por livre e espontânea vontade, você começa a desenvolver o conhecimento, porque você vê a necessidade de avançar. Então, isso aconteceu comigo. Eu estava lá nos idos de 2007, como você vai ver aí na apresentação, eu estava tentando entender como trabalhar nesse projeto aí, a Ferrovia Norte-Sul, exatamente. Eu trabalhei no projeto da antiga CVRD, como você pode olhar aqui, Companhia Vale do Rio Doce, ainda era CVRD, antes da privatização. E é um projeto que é um desafio absurdo. Ele pega praticamente o país todo, né, essa ferrovia. Então, nosso objetivo era processar imagens, gerar mosaicos, vetorizar. Imagina isso em 2007, onde hardware era ruim e era caro, onde não tinha inteligência artificial para dar aquele suporte, né? Então, realmente, às vezes eu acordo na noite e vejo se tem algum trilhozinho da ferrovia debaixo da minha cama. Tamanho que foi o trauma daquela época. Quando eu passei por essa experiência, eu vi que eu precisava avançar mais. E é nesse cerne que eu quero conversar com vocês. Eu fui para a internet porque eu sabia que na internet, eu sou desde o boom da internet, desde a de 1995, eu fiz um empréstimo na Caixa Econômica Federal de 850 URVs, parece, e comprei meu primeiro computador. Então, eu sempre fui uma cria da internet. Só que quando eu fui pesquisar, eu senti que eu estava com meu background tecnológico bem abaixo da expectativa. A ferrovia me traumatizou. E eu fui atrás de informação. Então, como você pode ver aí, esse aí é o pessoal da pré-história lá dos blogs. E hoje eu quero fazer uma menção honrosa para eles, porque guardo com muito carinho no meu coração pessoas que são importantes. Você viu ali, existia um grupo chamado Grupos do Yahoo, onde as pessoas falavam sobre ArcGIS. Existia o nosso amigo ali, falando sobre Linux, Edmar Moretti, SADEC. O SADEC, nessa publicação aqui, ele está comemorando 100 mil views em 2009. Isso é um marco. 100 mil views, ele conseguia muita audiência. Tamanha era a sede de conhecimento e de aplicação que as pessoas buscavam. Só que, quando eu cheguei lá,
Eu conheci quem? Os blogs. Conhecendo os blogs, eu conheci as pessoas que estavam por trás dos blogs. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas me apresentaram todo o ecossistema de software open source, software aberto. O Sidney falou bem a letra aqui para você, essa siglazinha, né, que significa Free and Open Source Software for Geospatial. Ou seja, software livre para geoespacial. Então, quando eu comecei aqui e comecei a conversar com esse pessoal, o pessoal falou, não, você tem que ir para lá, você tem que ir para lá, você tem que ir para lá, você tem que voltar. Aí partimos para o PostgreSQL, para o GeoServer, GeoNode. Eu olho para essa projeção aqui dos softwares e eu fico assim pensando, caramba, aquele lá sou eu, verde, você está vendo eu lá? Eu estava aqui, com a galera, começando, 2000 e... Sidney falou, né? 2005 o Arthur começou. Eu comecei em 2009, fui bem mais à frente. E aí eu fiquei chocado, falei, caramba, significa que eu vou ter que remar mais ainda, porque o universo que eu pensava que existia é muito maior, ou seja, muito mais possibilidades. Topei o desafio. Então, parti para quem? O primeiro software FOSS, Free and Open Software, que é o Linux. Eu comecei, olhei vagamente o CentOS e o Red Hat, porque era do trabalho. Mas eu mesmo, por minha própria iniciativa, por isso que eu falei, você tem que ter aquele gancho, sabe? De você pegar e se colocar, não, quero aprender. Eu mesmo vou debruçar, vou pegar a ajuda do Anderson Medeiros, vou pegar lá coisa no GeoSaber, vou pegar coisa com o Narcélio, não sei. Mas eu preciso aprender. Então, eu instalei no meu computador esse carinha aí, ó, Ubuntu 8.04 LTS Hard Hero, ou seja, a cegonha brava, a cegonha forte. Aquele ali era eu, né? Eu não tinha esse shape todo, era magrinho naquela época. Eu era cegonha ousada, querendo aprender. E a galera traduziu aqui, como o Sidney comentou, o QuantumGIS, que era na época QuantumGIS ainda, 1.4 em Cédalos. Repara uma coisa interessante. Ele tem a mesma característica do Linux. Tem um nome formal e tem um nome fantasia. É como se ele faz uma homenagem aos animais, né? E agora, como você vê nas últimas versões do QGIS, ele tem feito uma homenagem às cidades, né? Tanto é que está na agenda aí para sair Belém. Desse QGIS aí, o pessoal comentou, estou dando até um spoiler aqui, ó, em tempo real. Então essa aí é a carinha dele, ó. Aí avança no tempo. Depois que eu abracei o Linux e comecei a entender essa galera, aí eu comecei a ter contato com as pessoas. Meu celular não parava todo santo dia. Olha, os medeiros podem ver isso aí melhor que eu. Qualquer um que trabalhou com bloco sabe disso. As pessoas mandavam e-mail antigamente, né? Era e-mail, agora é celular, é o Zap. É o inbox no Instagram. E aí eu conheci amigos de verdade, pessoas que são reais. Você vê aqui, eu tô aqui com a Daniele nessa foto. Eu conheço a Daniele pessoalmente. Fui lá em Belo Horizonte, eu e minha esposa, que é a Edna, minha esposa, fomos lá e conhecemos a Daniele. Saímos do online, voltamos para o offline. A Tati, nem preciso fazer apresentações, né? Todo mundo conhece, Tati é referência. Tati é amigaça, eu conheço a Tati, esposa da Tati. A Aline, agora deu uma visita para ela falou para eu não ir agora lá, porque está chovendo muito no sul, mas a Aline também está sendo uma amigaça aí para a gente, não somente minha, o pessoal também da área do gel. E a Heloísa também. A Heloísa é importante, estou falando de menina, perceba, né? A Heloísa é importante porque com a Heloísa eu comecei a fazer consultorias. Eu e a Heloísa fizemos muitas consultorias pelo Brasil. E por que eu estou falando só de menina? Porque quando a gente começou, era só Clube do Bolinha, Anderson Medeiros, Jorge Santos, só tinha Clube do Bolinha. Mas a coisa escalou tanto que as moças passaram a tomar, se empoderaram e passaram a produzir conteúdo, passaram a buscar informação. Então foi muito legal, velho. Aí depois que eu fiz essas amizades, surge o quê? Isso que nós estamos aqui. Estar aqui hoje é um sinal de que as pessoas reconhecem meu trabalho como uma referência. Eu sou uma referência para as pessoas. Não sou um Jorge Reborn, sou um Jorge real. Veio no evento agora. Parei de ficar prometendo e passei a vir. Sempre trabalhando, sempre acontecendo alguma coisa. É o negócio do menino. Mas agora eu vou. E quando você se torna referência, você sempre vai ser convidado. As pessoas contam com você porque elas olham em você um espelho. Mas como é que você começa? Eu comecei, como eu falei, buscando
o conhecimento. Eu preciso aprender mais. Eu preciso desse network. Eu preciso de estar com essa galera. Eu preciso andar com essa galera. Aí, num outro momento, entra isso aqui que é o meu momento atual. Eu falei para vocês do meu passado, não foi? Meu passado foi Jorge é uma pessoa interessada no conhecimento, mas, na verdade, eu sou interessado em pessoas. Eu gosto das pessoas. Eu gosto de apertar a mão, eu gosto de conversar. Eu já fiquei conversando com gente de gel até 5 da manhã, acredite ou não, pelo WhatsApp. Então, só que chega um momento que você parte. Poxa, agora eu tenho um trabalho, graças a Deus, tenho uma notoriedade, me esforcei, graças ao meu esforço também. E agora? Aí é o momento de você buscar quem? Um apoio institucional. Você tem que estar sempre coberto por uma instituição. Eu recomendo a todo mundo nunca deixar. Você vai ver, se você ler meus documentos, os antigos e os novos, eu estou sempre falando, isso aqui é o padrão que o IBGE usa. Isso aqui é o padrão que o MMA falou. Sabe por causa de quê? Porque essas instituições são as instituições de referência. Isso aqui é da diretoria do Serviço Geográfico do Exército. É algo testado, consolidado, validado, já foi posto à prova e você tem que utilizar e você tem que referenciar. Você não pode, eu quero criar a minha própria cartografia, o meu próprio limite do município, mas o seu limite do município ele tem que ter, como posso falar, coesão com os limites formais. Por que eu falo isso? Porque a gente trabalha com ciência. E ciência... Alguém te pergunta o que é ciência? As pessoas respondem, ciência é o quê? Comprovação. Mas não, ciência também é corroboração. Todo artigo científico, toda pesquisa, ela é corroborada por pares. Senão não passa. Verdade ou mentira? Então, conhecimento científico é corroboração. É comprovação, mas é corroboração. Então, tudo que você faz tem que estar em conformidade com os pares. Aí a Jo se mostrando aí para você várias coisas. Então, falando agora de instituições que te dão esse background, eu agora eu sou uma cria do terceiro setor e atuo numa empresa, numa instituição que tem os meus valores. A Econ é uma empresa que eu faço parte e ela tem esses valores. Ela está preocupada com a pesquisa, ela está preocupada em buscar apoio das universidades, ela está preocupada com a incubadora que tem dentro da Econ, que a gente tem metas também de produção de recursos, tecnologia, soluções. Além do trabalho das consultorias, a gente tem metas internas, sabe? De produção de conhecimento. Também a gente tem lançado conteúdo na internet. Então a Econ tem os meus valores. Eu vou mostrar aqui para você como que é importante você estar perto de uma instituição que tem valores com os quais você se identifica. Por exemplo, essa é a missão da empresa, a visão e os valores. Focando nos valores, para ser mais sucinto, conhecimento, empatia, confiança, diversidade e transparência. São os meus valores. Consegue entender? Então, caramba, e você pensa assim, caramba, então eu preciso conhecer as instituições. O que vocês estão fazendo lá na empresa tal? Como é que é lá o gel de vocês? Está tendo um laboratório de geoprocessamento? Eu até tenho um sonho um dia de visitar todos os laboratórios de geoprocessamento de todas as universidades do país. Ir lá, e aí fala lá com o pessoal do lado, vamos lá no lado, vamos falar com o reitor. Eu tenho esse sonho, porque a universidade, eu devo muito à universidade. Vocês também, né? Obviamente. Então, tendo esse apoio institucional, você não vai fazer as coisas por si só. Você, poxa, então tem uma organização por trás. O Sidney deu um exemplo. Antes, era só QGIS Brasil. Chegou o momento que eles tiveram que fazer o quê? Buscar um apoio institucional. Agora você tem a OS Geo Brasil, não é verdade? Então, qualquer ação que eles têm, eles estão subordinados a uma organização que é confiável. OS Geo, nem precisa dizer, né? A mãe aí do QGIS e de muitas outras soluções. Isso aqui mostra o que a Econ tem esse perfil, né? Que de sempre buscar pesquisa. Então, é como se você nunca tivesse saído da faculdade, de certa forma. Porque você está sempre pesquisando, você está sempre validando, você está sempre buscando corroboração. É muito importante guardar isso. Corroboração. Mas alguém falou, até com IA você tem que ter um certo ceticismo. A IA é legal, mas a IA tem que passar pelo mesmo crivo que você, profissional, faz. Por exemplo, existe uma IA que gera imagem. Mas como é que essa IA gera imagem? Isso tem que ter uma base. Então, a pessoa que está criando o plugin com a IA tem que estar
toda a base científica. Aí você tem que ter certo ceticismo, aí você vai pegar aquela base, vai corroborar com o que tu encontrou na literatura, e o cara que fez isso, obviamente, tem essa corroboração, e você não tem problema. Esse aqui na Econ é o que eu te falei, é o ecossistema da empresa, e aqui você pode perceber que a Econ tem atuado com base nas dores, em certa dor. O problema de gel voltado para o Red Pantanal não é o mesmo problema de gel voltado para o que resolve com o Carbon Flor, não é verdade? Então, a empresa, dentro da sua pesquisa interna, ela sentiu essa necessidade de avançar criando esse ecossistema, Carbon Agro, Carbon Flor, Econ Data. Você pode entrar no site institucional da Econ e ficar por dentro, pedir e-mail, pedir apresentação institucional. Isso aqui é só um resumo, né? Porque o tempo é curto. Aqui também fala muito das soluções da empresa, soluções em ESG, soluções em carbono, soluções em meio ambiente, soluções com drone, e assim vai. Eu vou agora te apresentar isso aqui e falar um pouco do que diz na consultoria ambiental no seguinte aspecto. Prática deliberada. Essa é uma pérola de sabedoria, tá? Porque eu busco isso também. Além de estudar gel, eu estudo questões de desenvolvimento pessoal, questões de evolução de meus soft skills, sabe? Habilidades interpessoais. Eu tenho trabalhado nisso. Então, pesquisando, encontrei essa questão aí do fora de série, é aquilo do outlier. O que essa obra faz? Esse autor é de psicologia. Ele criou um método que ele diz que se você aplicar 10 mil horas em qualquer coisa, você vai adquirir uma mestria. Obviamente, você tem que colocar isso aí sob o escrutínio de que algumas pessoas são gênios, né? O gênio não vai não vai precisar rodar 10 mil horas para conseguir se tornar profissional em alguma coisa. O gênio é o gênio, ele é a exceção. Mas, uma pessoa comum como eu assim, eu falei assim, caramba. Então significa que quanto mais eu escrevia, fazia blogs, eu entendia a dor da pessoa, e aquela dor da pessoa me levava a pensar na solução. Conseguiu entender a questão da prática deliberada? É por isso que eu insistia em blogar, conversar, ouvir as pessoas, expandir essa amizade. E na consultoria ambiental não é diferente. Você vai chegar lá no seu ambiente de trabalho, você vai topar com vários problemas do meio ambiente. Meio físico, biológico, socioeconômico, como a Júcia falou, da questão socioeconômica. Você vê que eu fiz um trabalho uma vez, deixa eu ver onde foi. Foi lá com o pessoal de Brumadinho. Todo mundo se lembra de Brumadinho, lembra? Velho, sem brincadeira. Cheguei numa cidade em que eu ia na padaria e eu encontrava o atingido pela lama de Brumadinho, do dejeto de barragem do Brumadinho. Então, quando o bicho pegou mesmo, sabe quem me ajudou? O pessoal do sócio, as pessoas da assistência social, porque elas conheciam onde as pessoas moravam, onde as pessoas estavam, e a nossa tecnologia de quê? Do onde? Não é verdade? Então eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, quando você for levar uma cesta básica com uma pessoa necessitada, pega essa coordenada, por favor. Assim, esse pessoal me ajudou muito. Então, eu criei muito respeito pelo pessoal da área do sócio, pela área de direitos humanos, pela essa questão de mapeamento dos equipamentos públicos. Eu vi vários tipos de problemas espaciais, ou seja, problemas projetados no espaço, que aconteceram justamente porque esse mapeamento não existia, uma cartografia, um vazio cartográfico, como a gente falava antigamente. Então, eu tenho muito respeito pelo pessoal da área de sócio, porque esse pessoal sabe onde as pessoas estão. E a nossa ciência é a ciência do onde. Por isso que você tem que ter no seu trabalho, seja no governo, seja empreendendo por conta própria, seja numa instituição privada, como eu trabalho agora também, você tem que ter esse entendimento. Eu falei, pô, mas espera aí. Qual é o problema que está acontecendo? A nossa atuação, nossa especialidade é pensar nos problemas. Porque aí você recomenda a solução. Ah, esse problema aí, o cara tinha que... Eu subo um geoserver aqui, coloco um webmap e as pessoas vão marcando. Com celular, com Q-Field, você viu lá naquela questão do ecossistema, você viu o Q-Field aqui embaixo? Então, vou com o Q-Field, qual é a solução? As pessoas às vezes se preocupam muito com a tecnologia. Ó, que tecnologia vai resolver esse problema? Mas qual o problema?
Você tem que... Parece uma coisa meio atrevida, né? Qual o problema? Você tem que saber o problema. Então, na área ambiental, eu tenho confrontado isso. Eu estou até trabalhando... Hoje eu estou trabalhando num projeto de mapeamento de usina fotovoltaica. Usina solar. E não é fácil instalar uma usina solar porque tem um monte de implicações. Você não tem noção. O órgão ambiental, ó, tá no nosso pescoço. Eu quero isso, aquilo, outro, você tem que comprovar. Sabe? Então, você tem que atender uma exigência da legislação justamente para que você venha se livrar de um eventual problema. Uma vez a gente estava fazendo um projeto de mapeamento, foi para Taesa. Sabe a Taesa, uma companhia de linha de transmissão? A Taesa foi lá, na hora que foi instalar os módulos lá das torres, saiu água. Ou seja, uma nascente que não apareceu em lugar nenhum. Eu falei assim, cara, que seriedade desse problema, né? Ou seja, naquele lugar não poderia colocar a torre teve que ser deslocada para outro lugar. Então, o pessoal do GEL, no processo de licenciamento ambiental, tem às vezes uma parcela ínfima, porque é muita leitura de legislação, interpretação, mas se o GEL errar, meu amigo, minha amiga, o GEL não viu. É a primeira coisa que... mas é realmente... Então, sobre mim pesa a responsabilidade, sobre você também. Então, por isso, dada a seriedade no nosso trabalho, entendeu? E eu recomendo a vocês que, dependendo daquilo que você gosta. Eu gosto de quê? Eu gosto mais da parte humana, da parte tecnológica. Eu gosto da geografia determinística, vou ser logo sincero. Eu gostei da geografia mais computacional. Acredito que a galera da geografia humana está cobrindo um bom território. A galera da geografia das populações também está fazendo um bom trabalho. A minha geografia é a científica, é aquela que é amiga da física, é amiga da matemática. E me trouxe muitos amigos, muitas oportunidades. E eu não abro mão mesmo, sabe? Vamos estudar aqui, vamos estudar sobre os conflitos projetados no espaço. Falei, cara, eu não tenho bagagem para falar isso não. Só agora, se você falar de um casezinho, eu posso te ajudar. É bem assim. Então, toma para você essa prática, essa pérola aí de sabedoria. Então,